Essa é mais uma questão da minha seção predileta daqui do canal e da nossa plataforma de ensino, que é as questões de matemática que mais caem no colégio militar. E essa, por sinal, é uma questão que caiu na prova do Colégio Militar de Fortaleza de 2020. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links para os outros vídeos da seção As Questões que Mais Caem. Olha lá aquelas questões que está sempre caindo uma questão dessa no Colégio Militar, hein? E também tem um link para outras questões da prova do Colégio Militar de Fortaleza também. Então essa questão aqui é duplamente bisurada, né? E esse assunto que a gente está abordando aqui nessa questão é o seguinte: máximos e mínimos, problemas com múltiplas soluções. A maioria dos problemas que caem no colégio militar pede para você calcular alguma coisa. Te dá as informações e aquelas informações permitem que você faça o cálculo e determine o que ele pergunta. Agora, tem alguns problemas que a gente está justamente abordando aqui, são problemas que, na verdade, possuem múltiplas soluções. E ele quer saber dessas múltiplas soluções qual é que tem o maior valor ou o menor valor. Deixa eu dar um exemplo aqui fácil, vocês com certeza já viram várias questões desse tipo e você tem que se acostumar com ela. Tem que se acostumar com questões que vão aparecer lá e você a princípio não vai conseguir calcular. É porque são problemas que têm múltiplas soluções, pode ter várias respostas. Ele quer saber qual é a maior delas ou então a menor delas. Deixa eu dar um exemplo aqui muito simples para vocês visualizarem isso. Olha esse probleminha aqui. É claro que no colégio militar não cairia assim, né? Você teria opções A, B, C, D, E aqui para marcar. Mas um problema bem simples, olha só. Dois números naturais têm a soma igual a 10. Tá. Dá para você descobrir quais são esses números só com essa informação? Não dá. Claro, você tem que olhar o restante do enunciado. Aí ele faz essa pergunta: quais são esses números, sabendo que seu produto é o maior possível, tá vendo? Então, ele não fala, seu produto é tanto. Olha, se você desse a soma e o produto, daria para você achar os números, testando pelo menos isso. Mas a pergunta que ele faz aqui é diferente. Ele quer saber quais são os números, sabendo que o produto é maior possível. Então, identificou que isso aqui é um problema de máximos e mínimos com múltiplas soluções? Eles podem aparecer em qualquer prova. Na verdade, toda prova tem um problema desse. Tá, então isso aqui é um problema de múltiplas soluções. Por isso que você não conseguiu encontrar os números somente com essa informação. Agora, dessas múltiplas soluções, tem uma que ele está perguntando, é aquela que dá o maior produto possível. Olha só, números naturais que tem soma igual a 10 é muito fácil encontrar, né? Naturais seriam o quê? Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e vai embora, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e etc. Vai até o infinito. Então, olha só, dois números naturais que têm soma 10 poderiam ser 0 e 10, mas também poderiam ser 4 e 6, também poderiam ser 3 e 7, ou então 2 e 8, ou então 1 e 9, ou até poderiam ser 5 e 5. Olha só, esses dois números que ele está falando aqui podem até ser números iguais. Então, esses números poderiam ser 0 e 10, poderiam ser 1 e 9, desde que dê soma 10, está tudo bem, podem ser os números do problema. Poderiam ser 2 e 8, poderiam ser 3 e 7, poderiam ser 4 e 6, ou poderiam ser 5 e 5.
Ele falou que os números têm que ser diferentes? Não. Então você tem que considerar essa opção aqui, os dois números serem iguais a 5. Agora, ele quer saber quais são esses números, sabendo que o seu produto é o maior possível. Olha só, são tão poucas opções, são só 6 opções aqui, né? Então você veja quais são os produtos desses números aqui e veja qual que dá o maior produto. Se for 0 e 10, por exemplo, 0 vezes 10 dá 0. Se for 1 e 9, 1 vezes 9 dá 9. Se forem 2 e 8, esse produto vai estar 2 vezes 8, 16. Se forem 3 e 7, esse produto vai ser 3 vezes 7, 21. Se forem 4 e 6, esse produto vai ser 4 vezes 6, 24. Se forem 5 e 5, esses números vão dar um produto 25. Qual dessas opções que dá o maior produto? Essa opção aqui, né? Os dois números serem 5. Então, os números que têm soma 10 e cujo produto é maior possível, claro, ele está falando de números naturais. Senão não seria um problema de quinto, sexto ano, tá? Seria um problema de nono ano. Quando fala que os números podem ser números fracionários, números decimais, aí não dá para fazer com esse raciocínio aqui, que é um raciocínio com números naturais, de quinto ano. Quer dizer, próprio para cair no colégio militar, para ingresso no sexto ano. Então, esses números seriam 5 e 5. Tá aí a questão resolvida. Agora, vamos fazer uma questão sobre isso aqui mais elaborada. Essa aqui foi somente para exemplificar. Vamos olhar a questão lá que caiu no Colégio Militar de Fortaleza. Agora a gente vai sofrer para resolver isso aqui, hein? O enunciado bem mais elaborado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Essa questão aqui foi anulada porque tinha um erro no enunciado, tá? Mas eu consertei esse erro, consertei as respostas aqui e vamos poder resolver agora. Porque é uma questão muito interessante para exemplificar essa história de questões de máximos e mínimos com múltiplas soluções. Ó, na cidade de Canindé, Ceará, uma empresa adquiriu uma grande área de terra e loteou-a para a construção de um novo bairro residencial. Ela anunciou que 1 metro quadrado de terra nesse loteamento seria R$ 250. Então, dado para a gente anotar, o metro quadrado custa R$ 250. Bom, João comprou 2 lotes de terra retangulares. 2 lotes. 2 lotes de terra retangulares, assim, né? Tá. Um tem 66 metros de perímetro para construir sua casa. Então, um deles, vamos que seja esse aqui, perímetro de 66 metros. Mas é o perímetro, né? Não é a área que ele está falando, é o perímetro. Então, um com 66 metros de perímetro para construir a sua casa e outro com 3/4 da área do primeiro. Então, se esse primeiro tem uma área A, esse aqui tem uma área igual a 3/4 de A. Estou colocando aqui no rascunho os dados que o problema dá. Ele até agora falou que o perímetro desse aqui é 66, porque é o primeiro, né? É o terreno dele. Então, esse tem perímetro de 66 metros e o outro tem uma área igual a 3/4 dessa área aqui. Tem que prestar atenção que aqui ele falou o perímetro de um terreno e aqui falou a área de outro terreno. Tá, então o segundo terreno, ele tem uma área igual a 3/4 da área do primeiro para construir uma casa para sua mãe. Então esse aqui é para a casa dele, esse aqui é para a casa da mãe dele. Nesse empreendimento, sabe-se que 3 coisas aqui. Primeiro, não existem lotes com menos de 5 metros de frente. Quer dizer, a frente, isso aqui, ó, não tem com menos de 5 metros, é de 5 metros em diante. Aqui também é a mesma coisa.
Ele falou que são iguais? Não, ele só falou que essa medida, ela é de 5 metros para cima, nunca menos de 5 metros, essa aqui também. Tá, então não existem lotes com menos de 5 metros de frente. Número 2, todos os lotes possuem medidas de frente em metros iguais a um número inteiro, ou seja, essas medidas aqui, elas são um número inteiro de metros, pode ser 5 metros, menos que 5 não, né? Tem que ser de 5 em diante, por causa dessa primeira condição. Então, essas medidas aqui podem ser iguais ou podem ser diferentes. Elas podem ser 5 metros, 6, 7, desde que seja inteiro. Ele falou isso aqui. Todos os lotes possuem medidas de frente em metros iguais a um número inteiro. É porque no 5º ano a gente aprende mais a fazer conta com número inteiro, né? Tá, e a terceira condição? Todos os lotes possuem a mesma medida de fundo, comprimento. Ele chamou isso aqui de medida de fundo. É porque você tem a largura e a outra a gente chama de comprimento, né? Num retângulo, convenciona-se chamar as medidas de largura e comprimento. Tem até uma questão aí que largura é a menor e comprimento é a maior, mas isso aí, essa história de comprimento ser o menor e largura ser a maior, isso aí o pessoal não dá muita bola na matemática não, tá? Ninguém vai anular uma questão porque o comprimento está menor que a largura. Pode ficar despreocupado disso aí. Mas ele falou isso aqui, todos os lotes possuem a mesma medida de fundo. Medida de fundo, quando falou fundo eu achei que era isso, mas não, essa medida aqui é igual a essa, porque isso aqui é um retângulo. Medida de fundo que ele quer dizer é isso aqui, ou seja, o comprimento. Então vamos marcar essas medidas aí que são iguais. Ó, essa medida é igual a essa, claro, porque é um retângulo. Os lados opostos são iguais. Agora, isso é uma convenção que foi tomada no loteamento. Eles fizeram todos os lotes com o mesmo comprimento. Quer dizer, essas medidas são iguais daqui para cá. Essa aqui não, essa aqui pode ser diferente, mas essas, elas são iguais. E claro que tem que ser diferente, né? Porque ele falou que a área desse aqui é 3/4 da área desse. Elas têm que ser diferentes, porque se fossem iguais, você teria áreas iguais, e as áreas não são iguais. É isso aqui, a área desse terreno é igual a 3/4 dessa área aqui. Tá, então, as condições que ele deu estão resumidas nesse desenho aqui. Agora, a pergunta. Assim, é correto afirmar que a maior diferença possível de ter sido paga por João na compra de cada um dos 2 terrenos é de... E aqui as opções. Olha só, maior diferença possível. É esse tipo de coisa que a gente está abordando aqui nesse vídeo, né? Máximos e mínimos. Aqui no caso, ele tem um máximo. Aqui nesse problema que eu coloquei de exemplo, também era o máximo. Você tinha aqui várias opções, poderiam ser essas opções todas aqui, mas ele queria saber qual era a opção que dava o maior produto possível. Então, é um problema de máximo. Então, sabendo que é o máximo, a gente achou que a resposta era essa aqui. Aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente tem essas informações aqui e ele quer saber a maior diferença possível no preço, tá vendo? Agora, o preço tem a ver com a área, né? Se você sabe a área, multiplica por 250 metros, que é o preço do metro quadrado, aí você acha o preço. Então, o que ele está querendo saber aqui, na verdade, é qual é a maior diferença possível nas áreas. Você vai trabalhar aqui com áreas e perímetros. Vamos redesenhar essa figura aqui? Aqui eu fiz 2 retângulos quaisquer, mas eu vou redesenhar esses retângulos, prestando atenção em fazer esses comprimentos iguais. Esse comprimento igual a esse comprimento. E também prestando atenção que essa área é 3/4 dessa. Como é que a gente poderia escrever isso aqui no desenho? Olha, você pode fazer assim. Se os comprimentos são iguais, então as áreas vão depender da largura, porque área é comprimento vezes largura.
Então, se esse aqui é 3/4 desse, você pode dizer que essas larguras são o quê? Essa largura é o dobro dessa? Não. Se essa largura fosse o dobro dessa largura, essa área seria o dobro dessa. Essas áreas estão relacionadas por essa fração aqui, 3/4. Então, você vai desenhar essas medidas assim, ó. Essa medida aqui, você vai fazer alguma coisa que tem 4 porções, assim, e essa aqui, você vai fazer alguma coisa que tem 3 dessas porções, assim, ó. Os terrenos são assim, eles têm o mesmo comprimento. Então, isso é igual a isso, claro que vai ser igual a isso aqui também e isso aqui também. E as larguras, elas estão relacionadas desse jeito. Aqui você tem 3 partes e aqui você tem 4 partes. E é claro que fazendo isso aqui para as larguras, essa área vai ser 3/4 dessa, claro. Imagina que essa área aqui seria decomposta em 4 tiras, assim, ó. 1 tira, 2 tiras, 3 tiras e 4 tiras. Essa aqui, ela seria decomposta em 3 tiras. E essas tiras são iguaizinhas, né? Uma tira daqui é igual a uma tira daqui. Aqui você tem 3 e aqui você tem 4. Então, essa área é 3/4 dessa área, como o problema falou. Agora, isso é suficiente para a gente descobrir as medidas? Ainda não. Mas você pode usar essa informação aqui, ó. O perímetro desse retângulo aqui é 66 metros. Olha só, você está interessado em 2 medidas. O comprimento e a largura. Se o perímetro é 66, quer dizer que a metade do perímetro é isso aqui, ó. A metade do perímetro é essa medida mais essa medida. Quanto que tem que dar a soma dessa medida com essa medida? Tem que ser a metade do perímetro. Claro, o perímetro total é 66, então você tem 33 aqui e 33 aqui, porque você dividiu aqui em 2 partes iguais. Além de ter as áreas iguais, você também tem essa medida igual a essa e essa medida igual a essa. Então, a soma dessas 2 medidas aqui é 33. Então, vou colocar aqui 33. E essa aqui, bom, essa aqui já não dá para você calcular com tanta facilidade, porque você não sabe o perímetro desse, né? Você vai trabalhar com essa história aqui da área. Olha só, imagina que você tem 2 números, esse número e esse número, cuja soma dá 33. Só que um deles tem que ser múltiplo de 4. Por que que esse número aqui tem que ser múltiplo de 4? É porque são 4 partes. Se são 4 partes, isso aqui é um múltiplo de 4. E se essa parte aqui for uma fração? Não, mas olha só. Essa parte aqui não pode ser uma fração. Sabe por quê? Porque essa fração, se você multiplicar por 4, vai dar um inteiro. Mas se você multiplicar por 3, essa fração não vai ser um inteiro. Então, para você ter esse lado inteiro e esse lado inteiro, você tem que ter cada parte dessa sendo um inteiro. Por exemplo, 1 metro aqui, você vai ter um total de 4 metros. E aqui um total de 3 metros. Você poderia fazer isso? Você poderia ter um terreno assim com 4 metros de frente? E aqui seria quanto? 33 menos 4. Não pode ter 4 metros de frente, sabe por quê? Porque ele falou que não existem lotes com menos de 5 metros de frente. Não pode ser 4 aqui, mas pode ser 8. Olha só, essa medida aqui, ela pode ser 8. Se ela for 8, é uma possibilidade, porque isso aqui é um problema de múltiplas soluções. Isso é uma possibilidade, ser 8 aqui. Se isso aqui for 8, quanto é que mede isso aqui? 33 menos 8, que vai dar 25. Então, esse terreno aqui teria essas medidas, 8 de frente e 25 de fundos. Quanto que seria a área dele? A área dele? Bom,
eu posso calcular a área dele, posso calcular a área desse aqui e fazer a subtração. Mas, na verdade, eu não vou fazer essa conta toda aqui, porque essa tal diferença nada mais é que uma tirinha dessa. Olha aqui, olha para essas áreas aqui. Qual é a diferença entre essas duas áreas? Esse pedaço aqui, com 3 tiras, é igual a esse. Então, a diferença é isso, ó, é uma tirinha dessa. Essa tirinha, no caso, para isso aqui, para essa opção, qual seria a tal diferença? Seria, aqui é 2, né? Se aqui for 8, aqui é 2. Então, 2 vezes o quê? 2 vezes 25. Essa diferença seria 50. Vou botar aqui. Diferença é igual a 50 metros quadrados, que são 2 metros por 25 metros. E aí, vamos fazer para outras medidas e ver essas diferenças de áreas e achar qual é a maior diferença na área. Depois a gente multiplica pelo preço e acha a maior diferença em reais. Olha só, além de 8 por 25, que outro número poderia ter aqui? Que outra medida poderia ser? Olha, a gente fez 8 vezes 2. Aliás, 4 vezes 2, né? Tem que ser número inteiro. Então, vamos fazer 4 vezes 3? Para manter inteiro, né? Então, 4 vezes 3, você teria 12 metros de frente. Quer dizer, essa medida aqui seria 3 metros. 3 metros. E quanto seria essa outra medida? Você faz 33 menos 12. 33 menos 12, isso dá 21. Então, esse terreno teria 12 por 21. Quanto seria a medida de uma tirinha dessa? É esse valor aqui, que é 3 vezes 21. Essa diferença, então, 3 vezes 21, 63 metros quadrados. Qual seria a próxima opção? Olha, a gente vai atribuir números inteiros para essas medidas aqui. A gente começou com 2, aqui 3, agora vai ser 4. 4. Então, essa diferença seria 4 vezes... Vamos ver qual é essa outra medida. Olha, se for 4 vezes 4, seria 16. Para que a soma dê 33, quanto teria que ser essa medida aqui? É 33 menos 16. Isso dá 17. Então, uma tirinha dessa seria 4 vezes 17, que é 68 metros quadrados. Próxima medida é com essa frente aqui valendo 4 vezes o quê? Aqui a gente fez 4 vezes 4, agora 4 vezes 5, 5 metros aqui, então vai dar 20. Quer dizer, essa medida seria 5. Então eu já vou deixar aqui que o produto que a gente vai fazer é 5 vezes alguma coisa. Se você tiver aqui 20, quanto que vai ser aqui? Vai ser 13, né? 33 menos 20 dá 13. 13. Então, uma tirinha vai medir 5 vezes 13. 5 vezes 13, isso dá 65 metros quadrados. Próxima medida que você pode ter aqui foi 5. Então, agora vai ser 6. Então, 6 vezes o quê? Se for 6, é 6 vezes 4, 24. Aqui, 24 e aqui, 24 menos 33. Isso dá 9. Então, essa medida aqui seria 9. A área de uma tirinha seria 6 vezes 9. 6 vezes 9. Isso dá 54 metros quadrados. Você pode ter também, agora, valendo 7, né? 7 aqui. Então, 7 vezes 4, 28. 28. Então, a área da tirinha vai ser 7 vezes alguma coisa. Olha, se você tem 28 metros aqui e o total é 33, aqui tem que ser 33 menos 28, que dá 5. Vai ficar esquisito um terreno assim, hein? Então, essa área vai ser 7 vezes 5. 7 vezes 5 vai dar 35 metros quadrados. E tem mais uma medida aqui que ficou espremida, ó, vai acabar, vai ficar um terreno estranho, hein? Com essa medida aqui valendo 8. Se você tem essa medida valendo 8, aqui você vai ter o produto, essa areazinha da tirinha, é 8 vezes o quê? Ó, se você tiver 8 aqui,
você vai ter 8 vezes 4, que é 32. 32, para o perímetro ser 33, aqui tem que ser 1 metro. Ninguém vai fazer um terreno desse, né? 32 metros de frente e aqui 1 metro só. É absurdo, mas por sinal, a área vai ficar um valor bem pequenininho, né? 8 vezes 1, que são 8 metros quadrados. Então, olha só, apenas com essa informação aqui, que o perímetro é 66 e que essa área é 3/4 dessa, você tem todas essas opções para a diferença das áreas dos dois terrenos, que é a área de uma tirinha. Pode ser 50, pode ser 63, 68, 65, 54, 35 ou 8. Qual é que vai dar a maior diferença possível em área? É essa aqui, ó, 68. Essa é a maior diferença possível nas áreas. E em preço, como é que você faz para saber? É só você pegar a área e multiplicar pelo preço do metro quadrado. Então vai ficar 68 vezes 250. Você vai ficar com o resultado aí em reais, né? Quanto é que vai dar isso? Ó, vou multiplicar por 25 e colocar um zero depois. Então, 68 vezes 25, isso aqui vai ficar 40, vão 4, 34. Aqui 2 vezes 8, 16, vai 1. 12 mais 1, 13. Isso aqui ficou 0, 10 vai 1, 7 e 1. E coloca mais um zerinho aqui. Então isso aqui ficou 17 mil. 17 mil reais. É a maior diferença possível entre os preços dos terrenos e essa diferença é conseguida para essas medidas aqui. Vamos só desenhar aqui como é que ficariam os terrenos nessa situação? Esses terrenos vão ser assim. Aqui 16 metros de frente. A largura, né, 16 metros. E o comprimento é 17 metros. 16 por 17. E o outro terreno, o terreno da mãe, seria o quê? Também 17 metros aqui. Só que aqui na frente é 3/4 disso. 3/4 disso é 12. Então ele comprou um terreno assim para ele e um terreno assim para a mamãe. A diferença é 68 metros quadrados. Em preço, multiplica por 250, você vai achar 17 mil reais. Então olha aqui, 17 mil reais. Resposta correta, letra D de Delta.